Bom dia a todos. Coube a nós uma missão muito difícil, que é encerrar um congresso que teve aulas de tão alto nível, e aí a gente guardou para o final um tema que é muito importante na vida do traumatólogo, que são as fraturas articulares complexas. Temos um time de palestrantes de primeiro nível e vamos começar com a nossa fratura 13C3. Quem vai palestrar vai ser o Dr. Julian Rodrigues Machado, do Distrito Federal. Ele é preceptor da residência médica de trauma e joelho do Hospital de Base do Distrito Federal, chefe do serviço de trauma do Hospital Santa Lúcia, no Distrito Federal, e membro da iniciativa de trauma ortopédico de Harvard. Julian, boa sorte, boa aula, a tela é sua. Bom dia, queria agradecer a todos aí da comissão organizadora o convite, uma honra estar aqui, morrendo de saudade de todos os amigos, irmãos aí que fazem trauma e que estão sempre aí na atividade, né, ortopédica. Vamos falar um pouco sobre as fraturas do cotovelo, né, as fraturas complexas do húmero distal, né, e eu gostaria de começar com a declaração de conflito de interesse, tá certo? Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação, tá joia? E o meu objetivo nessa apresentação é apresentar um pouco da epidemiologia, dando ênfase aos índices de fratura exposta para esse tipo de região que nós vamos tratar hoje, que é o húmero distal, qual a classificação atual que nós temos para esse tipo de fratura, os tipos de tratamento, que eu acho que é o que mais interessa aí quem está assistindo o congresso, e quais as complicações que nós podemos ter tratando esse tipo de paciente. Com relação à epidemiologia, esse é um trabalho aí que foi publicado em 2012, que mostra 15 anos de segmento das fraturas do húmero distal e nos mostra os índices que nós temos para essa região aí com relação à idade, né? Nós podemos ver que é o índice superior nos pacientes acima de 65 anos e no sexo masculino. E ele nos dá também uma estatística que 44% dos pacientes com fratura de húmero distal têm fratura do tipo 3 de Gustilo, quer dizer, fraturas expostas graves, as fraturas do tipo C3 mais graves ainda. Com relação à classificação, em 2018, a Fundação AO ela lançou nova classificação para as fraturas do húmero distal, mostrando alguns qualificadores, né? E esses qualificadores, eles subdividem as fraturas para que nós possamos ter um melhor entendimento de como acontece a fratura. Obviamente que a cominuição da parte articular é o desafio maior que nós temos quando tratando desse tipo de lesão. Um conceito interessante que nós temos quando nós temos a fratura do húmero distal é o conceito de bag of bones, ou saco de osso. Esse é um conceito muito antigo, porque realmente as fraturas do húmero distal elas tinham no passado um resultado muito ruim quando tratadas cirurgicamente. E a diferença entre o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador dessas fraturas ele era uma diferença muito pequena. Então, o conceito desse saco de osso, fazer um tratamento conservador, tentar uma mobilização precoce com fisioterapia desses pacientes, ele veio caminhando por muitos anos. No início dos anos 2010, um grupo do BIMC em Boston, eles começaram a estudar esse conceito do bag of bones. Eles criaram um conceito que chama enhanced bag of bones, que significa saco de ossos aprimorado. Então eles faziam fixações mínimas, mas ainda com resultados muito pobres. E aí, com o advento do aparecimento e a popularização das placas bloqueadas, né, as fraturas começaram a ter resultados melhores. Então esse conceito ele foi sendo deixado de lado. Mas mesmo assim, em 2015, o JBJS publicou esse trabalho que mostra aí realmente que os resultados funcionais eles são pobres e que esse tipo de tratamento ele deve ser reservado a pacientes que tenham algum tipo de comorbidade e que sejam impedidos de realizar um tratamento cirúrgico.
como é uma fratura grave, nós vimos lá na epidemiologia da fratura, naquele trabalho lá de 2012, como é uma fratura grave, sempre fica o questionamento, fazer o tratamento seriado, isso é, fixação externa e depois a fixação definitiva, ou fazer o tratamento imediato? Essa é uma pergunta que sempre acontece, sempre aparece para nós, né? Então, esse é um trabalho bastante recente que mostra essa diferença entre o tratamento seriado e com controle de danos ou a fixação precoce das fraturas. E aí nós podemos ver por esse gráfico que realmente o tratamento seriado tem um resultado pior do que o tratamento imediato, quando possível, né? E como conclusão deste trabalho, o que nós temos é que você deve reservar o tratamento seriado para as fraturas ou as lesões expostas, porque aí sim você vai precisar necessidade, as lesões onde você tem perda de tecido de pele ou pacientes que tenham algum outro tipo de comorbidade que impeça o tratamento e a fixação definitiva. Um outro motivo, um parêntese para a fixação ou o tratamento seriado, a fixação externa e depois o tratamento definitivo, seria você não ter uma equipe preparada para realizar o tratamento desse tipo de fratura no momento que o paciente chega, né, ou nos próximos dias, né, se você estiver em um local onde você não tem realmente, por se tratar de uma fratura extremamente complexa. Falando aí já do tratamento cirúrgico, né, nós temos as vias de acesso, que podem ser com a osteotomia do olecrano ou está demonstrado nesse exemplo aí, com as janelas ou fazendo as cortinas medial e lateral através do tríceps sem a desinserção dele. Você pode fazer uma via de acesso posterior com a desinserção do tríceps sem osso, que é desvantajoso, porque a cicatrização do tendão no osso, ela é pior do que quando você tem a osteotomia e você tem a cicatrização osso com osso. Então, o que a gente usa classicamente é a osteotomia de chevron, para que você tenha uma boa visualização e que você tenha um bom acesso a todos os fragmentos da fratura. Então, aqui, como nós realizamos a fratura e a boa visualização, da fratura aqui. Quando você faz a osteotomia do olecrano, uma questão que aparece nessas fraturas é como fixar, né? Com placas bloqueadas, com compressão, ou placas normais, ou com a banda de tensão. E foi feito esse trabalho aí também, demonstrando que não existe uma diferença muito grande, mas a fixação com banda de tensão é superior quando você pensa no resultado de função para o paciente, que é uma das coisas que mais o paciente tem como objetivo, é a recuperação da função. O desafio nesse tipo de fratura seria restabelecer as colunas, né, que nós temos aí no húmero distal, manter a largura da face articular, trazer novamente a anatomia, promover a cicatrização de todos os tecidos, tanto da parte óssea quanto das partes moles, e restabelecer a função. Para isso, quando você tem uma fratura cominuta do húmero distal, você pode tentar prender uma das colunas que pode estar solta com uma parte da face articular que também está solta, prendendo a outra depois e depois juntando o carretel, evitando o encurtamento, como nós vemos aqui nesse exemplo. Mantendo a anatomia das 3 colunas que nós temos no húmero distal e o formato de ampulheta que nós temos no húmero, lembrando desse formato do perfil na hora da decisão e colocação dos implantes. Quando nós comparamos a fixação com placas paralelas ou placas ortogonais, o que nós encontramos é que nós temos resultados muito similares. Então, nas fraturas tipo C3 do húmero distal, nós devemos buscar colocar as placas e os parafusos aonde se consiga uma melhor redução da face articular. Então, sempre buscando a redução da face articular inicialmente, isso pode ser feito, como eu mostrei, colocando primeiro a fixação de uma coluna com a face articular e da outra coluna com a face articular, e isso é algo que você deve fazer no seu planejamento pré-operatório, e aí montando a face articular e as colunas sem se preocupar muito com o que está aí no meio do caminho, tentando fazer com que você tenha o máximo de congruência articular possível.
Com relação às complicações, nós temos alguns preditores de complicação, que aí para você que possa evitar as complicações, que seriam a idade do paciente, tá certo? E o acesso. Por incrível que pareça, o acesso com a osteotomia do olecranon parece que apresentar um pouco mais de complicação do que outros tipos de acesso. Porém, nas fraturas do tipo C3, eu não vejo uma opção melhor do que a osteotomia do olecranon para realizar o acesso para esse tipo de fratura, né? Outros índices que podem nos dar uma predição de uma reoperação ou de complicação seria a severidade do trauma, a idade do paciente, se a fratura é exposta, que é algo bem comum nesse tipo de fratura, e se a fratura é do tipo C3, que é o nosso caso da apresentação. Para levar para casa, o que eu quero deixar para vocês aí é redução da fratura, principalmente face articular, é a chave de sucesso, a largura da porção distal deve ser mantida, a osteotomia ela tem uma visão melhor dos fragmentos, porém com mais complicações, a posição das placas não influi no resultado, placas bloqueadas são as ideais e o tratamento seriado apenas para as fraturas expostas. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Julián. Aula excepcional, como sempre, conceitual e cheia de informações relevantes. Vamos passar agora para as fraturas 41C3. Quem vai apresentar é o Dr. José Eduardo Grande Ribeiro Filho, do Espírito Santo, que é professor de ortopedia e traumatologia da Universidade Federal do Espírito Santo, membro do Corpo Clínico do Hospital Estadual de Urgência e Emergência e membro do Corpo Clínico do Vila Velha Hospital. Zé Eduardo, a tela é sua. Vamos lá. Obrigado, Tito, aí, pelo convite, Geraldo Mota. Nos coube falar das fraturas 41C3. Não tem nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa ou fornecedor. O objetivo é compreender a complexidade e definir o tratamento estagiado para partes moles, controle de danos, né, versus a cirurgia definitiva, compreensão da fratura em 3D e as melhores abordagens e a escolha da via de acesso, que é fundamental para esse tipo de fratura. Então, as fraturas 41 são as fraturas da tíbia proximal ou do planalto tibial, né? E as C3 são as que envolvem o comprometimento articular complexo, né? Com minução. E tem todos os qualificadores dessas lesões, né? Multifragmentares que geram uma complexidade da fratura. Nos jovens, são traumas de alta energia relacionados a acidentes automobilísticos, quedas de altura, e no paciente idoso, trauma de baixa energia, mais queda da própria altura, porém com uma qualidade de osso ruim. Fundamental nessas lesões é que a gente tenha atenção às partes moles. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o controle das lesões de partes moles. Então, o tratamento estagiado no trauma de alta energia, ele é muito melhor do que depois você ter que tratar uma infecção em função dessas alterações de partes moles, de necrose, etc. A ausência de consolidação é mais fácil de conduzir do que um joelho rígido, né? E pensar sempre no controle de danos local antes da fixação definitiva. Então, esse trabalho de Vincenzo, Ney, publicado no Injury, mostra isso, né? Que o tratamento estagiado melhora a condição de partes moles, permite que se faça um planejamento pré-operatório adequado, então que você estude melhor a fratura, e esse tratamento definitivo pode ser feito entre 7 e 14 dias, quando você já tem uma qualidade de partes moles melhor. Os princípios do tratamento definitivo, você tem que compreender toda a fratura, e atualmente é fundamental que se tenha uma análise nas reconstruções 3D, né, da tomografia. Né? Então, com isso, você pode se planejar para restabelecer a anatomia da superfície articular, evitando deixar um defeito articular estrutural, né? E fazer uma fixação estável para manter um alinhamento articular. Dentro do processo de compreensão da fratura, tem as classificações. Então, a classificação que a gente já viu aí da AOTA, classificação de Schatzker, as reconstruções em CT, em tomografia computadorizada em 3D, e a que a gente vai falar e que a gente se baseia muito no nosso tratamento é a modificação de Kfouri da classificação de Schatzker. Né? Então, essa avaliação em 3D é fundamental para a gente fazer uma abordagem significativa dessas fraturas.
Então, Schatzky, em 74, já foi um grande estudioso dessas fraturas, né? Então, dividiu essas fraturas em 6, e sendo que essas fraturas do 4, 5 e 6, elas não se comportavam apenas como uma fratura, mas sim também tinha um componente de uma instabilidade, ou seja, uma fratura, luxação da superfície articular. O problema é que a classificação de Schatzky foi feita em um plano só, né? Então só uma visão em AP. E quando a gente avalia em outro plano, a gente vê que muitas vezes essa característica da fratura tem outros componentes de desvio que não eram abordados na classificação de Schatzky. Então esse conceito inicialmente veio com o Lu, né? Que ele dividiu esse planalto tibial em 3 colunas, uma coluna lateral, uma coluna medial e uma coluna posterior, né? E com isso ele também ele criou ele idealizou, né? Ele descreveu os mecanismos de trauma que podem levar a essas fraturas da coluna: hiperextensão, extensão com valgo, flexão, extensão com varo, né? Isso através de uma avaliação em 3D. Então, esses conceitos das 3 colunas, né, da fratura do coluna, tinha a quebra da cortical correspondente, ou seja, a fratura por compressão, ajudava a localizar a depressão articular, né, então permitia ter um acesso melhor para reduzir essa depressão, né, a utilização de placa de suporte no local da compressão, né, e fixação em ponte para as regiões metafisárias com implantes maiores. O trabalho de Kifuri, de fazendo uma nova classificação do Schatzky, que eu recomendo bastante a leitura dele, ele pega essa anatomia axial do planalto tibial, né, e fala que ele tem 2 colunas, e cria uma linha, né, passando aí pela crista tibial posterior, a borda posterior do ligamento colateral superficial, e indo até a proeminência lateral da cabeça da fíbula, que é um parâmetro onde você tem dificuldade de abordar dali para trás pelos acessos tradicionais anterolateral e anteromedial. Então ele define isso como sendo um equador anatômico. Então ele tem um ponto de diferença aonde você tem uma parte anterior dessas colunas e uma parte posterior dessas colunas, né? Então isso é bem delimitado pela análise da tomografia, né? Você avalia esse planalto, né, e consegue delimitar esse equador anatômico. E dividiu também em medial e lateral através da linha que vai da tuberosidade anterior da tíbia até a parte central aí do ligamento cruzado posterior. Com isso ele cria 4 quadrantes: anterolateral, anteromedial, posterolateral e posteromedial, né? Aí é uma avaliação tomográfica mostrando o traçado dessa linha, né, do equador anatômico. E a principal indicação, aplicação disso daí, é que você tem que compreender onde está localizado o principal plano da fratura. Então, para onde que essa fratura está desviando, né? Então, como que ele faz essa avaliação? Toda cunha tem um ponto de saída na metáfise. Então, ela começa ali na superfície articular, mas ela tem um ponto de saída. Então, ele faz a avaliação dessa cunha através de 3 pontos. Então, anterior aqui, né, posterior, né, e aonde a cunha sai na metáfise, ele chama de X, né? Então, você pode ter uma fratura que pode ser anterior, seria AX, ou posterior, PX, né? E com isso, você consegue visualizar onde está essa cunha, para onde que está sendo esse desvio. Se você identifica onde está essa cunha, você consegue achar o ponto onde você vai colocar seu polegar para reduzir a fratura. Então, esse ponto é o ponto onde você gostaria de ter a sua placa de suporte. Esse é o ponto onde você vai conseguir ter uma melhor fixação da fratura. Se você sabe onde é melhor reduzir e colocar a placa de suporte, você pode determinar melhor a sua via de acesso, como que você vai fazer para poder chegar nesse local. Então, os princípios para a escolha da via de acesso é esse: a biomecânica da fixação, qual a fixação que você vai usar, como que você vai fazer para ter o acesso ao fragmento articular fundado. Então, pelo meio da fratura, você pode também ter acesso ao fragmento afundado e, lógico, a qualidade das partes moles, como estão as partes moles naquele local. Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado também são os afundamentos, as combinações e cisalhamento posterior, medial e lateral, porque essas regiões você não consegue abordar pelas vias anteriores tradicionais.
Então, para isso, os acessos que eu costumo utilizar é o acesso de Carlson, né, tanto póstero-medial como póstero-lateral, né, que ele dá uma boa abordagem da região posterior. Então, esse trabalho do Arapiraca aqui, ele mostra que até essa região posterior você consegue fazer com acesso póstero-medial. Toda essa área posterior você consegue. Essa área mais próxima da fíbula, você tem que fazer um acesso póstero-lateral, e apenas essa pequena área que você tem uma dificuldade de fazer, que quando você tem que acessar ela para fazer algum levantamento da superfície articular, algumas vezes você tem que lançar a mão da osteotomia da fíbula. Então, eu uso a técnica de Lobenhoff, descrita por Lobenhoff, que aí com isso você consegue fazer essa abordagem nessa área do planalto tibial lateral. Outro acesso também que é interessante é esse acesso descrito por Kifuri, Vincenzo, Fabrício, Stana e o Marcelo, que é um acesso anterolateral estendido, né? Então, ele faz uma osteotomia do epicôndilo e, com isso, você consegue abordar o afundamento de todo o planalto lateral. Você consegue visualizar todo o planalto lateral. Ele te permite fazer um levantamento e uma avaliação do afundamento articular, mas não te permite colocar a placa posterior. Então, ele está indicado mais quando você tem um afundamento, mas sem ter que fazer a colocação de uma placa anti-cisalhante. A posição que eu prefiro utilizar é o float position, então ele permite você tanto acessar o póstero medial quanto o póstero lateral, e virando o paciente, colocando o coxim na barriga, você consegue fazer o acesso anterolateral. O acesso ao fragmento afundado tanto pode ser feito abrindo o foco da fratura, né, abrindo o livro, ou através de instrumentais para elevar o fragmento afundado com visão radioscópica através do foco, ou levantando o menisco e vendo através de um acesso submeniscal. Enxerto ósseo normalmente é necessário para defeitos articulares. As técnicas de enxertia podem fazer com que se reduza a quantidade de enxerto, principalmente se você usar, às vezes, substituto ósseo. Eu prefiro usar autólogo, né, e quando eu uso substituto, eu acabo associando a enxerto autólogo por ser mais biológico e mais osteoindutor. Os princípios da fixação é prover estabilidade, congruência articular, né? E esse autor, o Janudes, ele fala que no planal tibial as incongruências articulares são bem toleradas. Mais importante que o degrau são outros fatores, que é a estabilidade articular, preservação do menisco e o alinhamento no plano frontal. A contenção do perímetro pode ser feita com placas de suporte tradicional, 4,5, né, em L ou em T, e também com as placas de 3,5 milímetros, né, de rádio distal e terço de tubo. Né? Importante é que muitas vezes a gente precisa de usar parafusos que não tem no set das caixas de 3,5, né, que são parafusos extra longos. Então isso tem que ser pedido e tem que ter no set do instrumental cirúrgico. Outra possibilidade também, descrita aí por Vincenzo e publicada aí com Vincenzo, Schatzker e Kifuri, são as placas em cinta horizontal. Então essas placas também permitem uma constricção dessa área do planalto tibial, facilitando a colocação de parafusos embaixo da área afundada, funcionando como grelha, que funcionam até melhor do que o próprio enxerto ósseo, essa colocação da grelha. Nos casos de osteoporose, utilizar a placa bloqueada, né? E quando você tem uma extensão longa de afisário, procurar ter no set também placas longas, de checar isso, ou então fixador externo híbrido, para quando você tem um traço muito longo. Esse trabalho do Cocales, ele fala, né, o que tem de novo no tratamento das fraturas complexas da tibia, e as chaves para o sucesso é prioridade no cuidado com partes moles, redução anatômica, acesso posterior quando necessário. Então, para isso é fundamental essa avaliação da classificação do Kifuri, e placas bloqueadas em osteoporose. Então, para casa, a compreensão da fratura é essencial para a tomada de decisão e fixação definitiva. A definição do acesso e fixação deve levar em conta as partes moles, mecanismo de trauma e a morfologia da fratura em 3D. Essa classificação em 3D e a avaliação do mecanismo de lesão proporciona um novo pensar no tratamento das fraturas do planalto tibial, e sempre planejar a posição, o acesso que você vai usar para o afundamento e para o suporte medial, e ter sempre em conta que tem que estar atento ao material e checar o material antes de começar o procedimento.
Obrigado. José Eduardo, obrigado pela excelente palestra, mostrando toda a evolução do conhecimento do tratamento das fraturas do terço proximal da tíbia. Realmente uma aula conceitual e que trouxe o estado da arte do tratamento dessa difícil lesão no dia a dia do traumatólogo. Antes da gente seguir para a próxima aula, é só lembrar vocês que a gente vai ter 2 sorteios ao final desse módulo, tá? Antes do encerramento. E partimos agora então para as nossas fraturas 43C3. Quem vai apresentar o tema vai ser o nosso colega Marcos de Camargo Leonhardt, que é assistente do grupo de trauma do IOT, gestor do pronto-socorro também do IOT e mestre em ortopedia pela USP. A tela é sua. Bom dia, Tito. Obrigado a toda a comissão organizadora pelo convite. Então, coube a missão da gente falar um pouquinho das fraturas do pilão tibial, que é um desafio para todos nós, os cirurgiões do trauma. Então, a gente vai abordar um pouquinho primeiro. Enfatizar o que o Flammarion falou no primeiro dia, que o tratamento ele deve ser estagiado. Entender a característica da fratura para a gente poder planejar a nossa fixação. Lembrar que a fixação da fíbula ela é sempre o primeiro passo. Então, a gente precisa resolver por onde nós vamos começar, se pela fíbula ou pela articulação. Tanto na articulação, como nós vamos ter estratégia de redução daquela superfície articular para restabelecer a anatomia, definindo a via de acesso, as 2 principais, anterolateral ou anteromedial, e onde colocar minha placa, medial ou lateral. Então a gente vê que tem bastante coisa que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa planejar antes de começar a nossa cirurgia. Então por que estagiar o tratamento? Então a gente vê aí que desde 99, tanto o Patterson como o Serkins, eles preconizam a gente estagiar, mesmo nas fraturas fechadas, que as fraturas de pilão, se feitas imediato ou muito precoce, elas tinham uma alta taxa de infecção. Então o Patterson já mostrava que se você esperar uma média de 24 dias após uma fixação externa, você não tinha infecção, só que a gente sabe que isso não é muito um tempo plausível pela consolidação que vai ocorrendo, então isso dificulta a cirurgia. E o Serkins mostra que em 56 fraturas operando numa média de 14 dias, ele já tinha uma taxa de infecção muito baixa comparada com as cirurgias precoces, indo para 5,3%. Então o que a gente tem que se atentar é, as partes moles elas vão começar a se recuperar a partir do 6º dia de trauma. Então a cirurgia ela não deve ser feita de uma maneira muito precoce, pelo risco de complicação, principalmente deiscência e infecção. Existe a questão do grupo do Canadá, que faz uma cirurgia muito precoce no pilão, quase que imediata, mas a gente vê que esses dados não são reprodutíveis em todo o mundo. Então a gente, principalmente contando a nossa realidade, que a gente não tem o material necessário disponível, a gente tem que pensar em estagiar. O pilão ele vai apresentar mais ou menos uma característica padrão de fratura. Então a gente vai ter uma constância de fragmentos que ela é importante na hora que a gente está definindo. Então a gente vai ter o nosso fragmento posterolateral, nosso fragmento anterolateral, o fragmento medial, o afundamento central. Então eles vão variar muito de tamanho, desvios, mas mais ou menos esses traços, esses fragmentos, eles são constantes. E a gente tem que se atentar principalmente ao posterolateral, que ele é o nosso fragmento-chave. Porque toda a reconstrução da nossa superfície articular vai começar por ele. Geralmente ele se mantém numa posição próxima à anatomia, pela inserção ligamentar que ele tem aqui com a fíbula, e a partir dele a gente vai fazer toda a nossa reconstrução. E aí, eu devo começar sempre pela fíbula? Ele vai ser sempre o primeiro passo da nossa fixação? Depende, existe uma porcentagem de fraturas do pilão que não tem fratura na fíbula, então, consequentemente, eu não vou começar fixando a fíbula, não tem fratura, eu vou direto para a reconstrução da superfície articular. Quando eu tenho um padrão onde eu tenho a fratura da fíbula e esse padrão de fratura na fíbula ele é de traço simples, eu devo começar pela fratura da fíbula, uma vez que reduzindo ela anatômica, eu jogo o meu fragmento posterolateral para a sua posição anatômica e dessa maneira eu consigo fazer a reconstrução de toda a minha superfície articular. Porém, quando eu tenho um padrão cominuto da minha fíbula, se eu fizer uma fixação, seja ela encurtada ou então com algum grau de rotação,
eu vou ter uma fixação, uma posição inadequada do meu fragmento posterolateral e, consequentemente, eu não vou conseguir fazer uma redução anatômica da superfície articular. Toda ela vai ser reconstruída de uma maneira inadequada. Então, nesses casos, primeiro a gente vai fazer a reconstrução da superfície articular, juntar essa superfície articular na diáfise, para posteriormente fazer a reconstrução na fíbula. E qual que é a minha estratégia de fixação? Uma vez já tendo determinado por onde eu começar, pela fíbula ou pela tíbia, o primeiro passo eu vou afastar o meu fragmento anterolateral, então eu vou abrir a porta, eu vou abrir essa janela para trabalhar a superfície articular, atentando se o fragmento posterolateral está rodado. Muitas vezes você pode ter a impacção dele, então ele está verticalizado em relação ao domus do talos, eu preciso corrigir essa redução primeiro, estabilizar esse fragmento posterolateral, para daí eu começar a minha sequência de fixação. Então, uma vez o posterolateral na posição, eu vou fazer a redução do fragmento afundado nesse fragmento, vamos reduzir o fragmento medial nesses dois blocos que já estão feitos, por fim, fechar o fragmento anterolateral, sempre usando bastante fio de Kirchner para fazer a fixação provisória de toda essa região, e uma vez o bloco articular estando reconstruído, eu passo para fixar esse bloco à diáfise com o auxílio de uma placa. Então essa estratégia que sempre a gente vai ter em mente de como a gente vai reconstruir a superfície articular do pilão tibial. E aí vem a outra pergunta, qual via de acesso eu vou usar? Então eu sei que eu preciso abrir a porta para fazer toda essa reconstrução, toda a restauração dessa anatomia. E as nossas duas principais vias vão ser a anterolateral e a anteromedial. Então, para eu atingir aquele objetivo de reconstrução anatômica, qual via eu devo utilizar? E aí é importante a nossa avaliação, não só radiográfica, mas tomográfica, do tamanho do nosso fragmento anterolateral. Muitas vezes esse fragmento ele pode estar em mais para medial, ou ele pode ser pequeno, ficando mais na região lateral. E é isso que vai determinar a minha via de acesso. Então, como o meu primeiro passo é abrir esse fragmento, abrir essa porta para trabalhar a superfície articular, eu vou ver onde essa porta está localizada. Então, quando eu tenho um fragmento que ele vai mais medial, a minha via anteromedial ela vai ser mais adequada para eu acessar e fazer essa reconstrução. Ao passo que, como aqui a gente vê, o fragmento ele é mais lateral, essa porta ela está mais lateral, eu vou colocar a minha incisão um pouco mais lateral para poder ter acesso e fazer toda essa reconstrução. Então aqui a gente acaba resumindo, a porta mais anteromedial, acesso anteromedial, e quando eu tenho a porta mais lateral, eu vou utilizar meu acesso anterolateral para fazer essa reconstrução anatômica. E por fim eu vou pensar, ok, eu já reconstruí minha superfície articular e eu preciso onde colocar a placa. E aí é importante a gente ver qual foi o desvio inicial da minha fratura, se ela foi em varo ou se eu tive um desvio em valgo. A placa, sempre que possível, a gente vai colocar ela no lado do desvio, para ela trabalhar em compressão e não em flexão, para evitar uma fadiga precoce da placa, caso você tenha um retardo de consolidação, uma demora, para com que essa consolidação ocorra. Então, dessa maneira, quando você tem desvios em varo, sempre que possível, lembrando que a gente está tratando uma lesão de alta energia, onde eu também tenho um grande comprometimento de partes moles, se permitir, você coloca a placa na posição medial, para quando você tem esse desvio mais em varo, e caso você tenha o desvio em valgo, e novamente você tenha partes moles suficientes e a porta permita com que você coloque a placa na face lateral, ela mecanicamente ela vai trabalhar melhor e pode te levar a um resultado mais satisfatório, com uma melhor durabilidade do seu implante. Então, como mensagens que eu queria que vocês levassem para casa. Primeiro, lembrem, estagiem o tratamento. Pilão tibial, dada a nossa realidade no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir operar de imediato. Então, coloca um fixador externo, esse paciente vai aguardar alguns dias, seja 1, 2 semanas, até a melhora das partes moles, para posteriormente a gente fazer a nossa cirurgia. Lembrar que o padrão de fratura e que o fragmento posterolateral, ele é o nosso fragmento chave, a gente tem que focar nele, toda a reconstrução da superfície articular vai se basear na posição dele. Uma vez a gente tendo fratura na fíbula, a gente primeiro faz a fixação dela, se o traço for simples, porque aí eu consigo a redução anatômica
consequentemente, o fragmento posterolateral vai para a sua posição anatômica também, e depois eu vou fazer a redução seguindo aquela receitinha de bolo. Então, eu vou juntar o afundamento central no fragmento posterolateral, depois fechar o fragmento medial nos dois, fecha a porta, e aí você tem a reconstrução da superfície articular. Via de acesso vai depender da sua porta, então lembrar que as nossas duas principais vias são a anteromedial e a anterolateral, e sempre que possível, fraturas em desvio vagos, usar a placa lateral, e as desviadas em vário, usar a placa no lado medial. Obrigado. Marcos, muito obrigado, excelente palestra, excelente apresentação. Você apresentou para nós aí as chaves do castelo para o tratamento da fratura do pilão, lesão difícil tratamento. Tenho certeza que vai ser mais fácil agora a gente tratar essa lesão depois de você dar o caminho das pedras para a gente. Vamos seguir agora, vamos falar de uma lesão que é uma lesão extremamente grave e desafiadora, acho que top 5 dentro das lesões mais difíceis da vida do traumatólogo, que é a fratura do terço distal do fêmur interarticular complexa. Quem vai apresentar esse tema para a gente é o Dr. Francisco Ramiro Cavalcante, que é coordenador do Serviço de Trauma e Quadril do Instituto Ortopédico de Goiânia. Ele é faculty da AO Trauma e é ex-presidente da nossa sociedade. Francisco, a tela é sua. Cabe a nós encerrar o congresso nesse bloco de fraturas articulares complexas, falando sobre a fratura da extremidade distal do fêmur. Nós temos fazer um controle de avançar. Ok, não temos conflito de interesse. O objetivo é entender a fratura através das imagens, escolher a melhor via de acesso para cada parte do tratamento, os princípios da redução e fixação articular e metafisária e alguns detalhes do pós-operatório e complicações. Como na maioria das fraturas, nós temos dois grupos, que é a fratura do jovem com alta energia e a fratura do idoso, que é a baixa energia, ambos levando a multifragmentação devido à osteoporose e à intensidade do trauma. Nos jovens, 50% dessas fraturas são expostas, e nessas fraturas de alta energia tem um componente muito frequente de fratura no plano coronal, que é a fratura de Hofmann, que 38% são encontrados nessas fraturas. Porque mesmo num padrão de fratura de um idoso, que é uma fratura de baixa energia, você tem fragmentação, você necessita a tomografia, que deve ser utilizada como rotina. Você surpreende com uma fratura que aparentemente era sem desvio, tem múltiplos fragmentos na articulação. O tratamento começa com a avaliação da TLS, no controle do dano, avaliar as partes móveis para ver o momento do tratamento definitivo adequado. No objetivo do tratamento, você tem dois componentes, um componente intraarticular e um componente extraarticular. No intraarticular, você precisa de uma redução anatômica, portanto, é uma redução aberta, utilizando pinças de ponta, joystick, e seu objetivo é a estabilidade absoluta com compressão interfragmentar. Enquanto que no componente extraarticular, a redução é funcional e que você precisa corrigir o eixo, rotação e comprimento, isso de modo fechado. Então, a estratégia é transformar a fratura, uma fratura C3, numa fratura do tipo A. Então, pegar aquele bloco multifragmentar articular num bloco único e transformar num tipo A. E para fazer isso, a fratura, por ser multifragmentar no tipo C3, a melhor via de acesso é a anterior. A que nós utilizamos é a que denomina CITAR, porque essa reconstrução transarticular com uma recolocação retrógrada da placa, em que o acesso é anterior e você expõe todo esse bloco articular com a luxação da patela medialmente e depois de reconstrução você passa a placa de maneira retrógrada submuscular. Então, como nós vemos nesse caso aqui, uma redução direta de uma fratura multifragmentar, a redução é feita com pinças de ponta, montando os fragmentos, se utiliza também fios de quicha, inicialmente como joystick, depois como avançando com fixação,
provisória e vai passando, à medida que vai reduzindo, vai colocando alguns parafusos, e de modo que depois que todos os fragmentos estejam reduzidos com fio de quiche, todos eles estejam com um parafuso, você vai checar com um bloco de articular com muitos parafusos. Como são muitos parafusos, é interessante que os parafusos para fixação interfragmentar sejam de menor diâmetro. Normalmente se usa os parafusos de 3,5 milímetros para fixação nas fraturas no plano coronal e até no plano sagital, quando possível. E sempre que colocar o parafuso, escariar a cabeça para deixar a cabeça na cartilagem não aparente. É claro que a posição desses parafusos também deve levar em consideração o dispositivo de fixação metafisário que você vai fazer, a diáfise. Então, deixar o espaço para a placa, como está mostrando aqui, e mesmo imaginar que os parafusos que estão colocados de anterior para posterior também devem permitir o espaço para passagem desses parafusos. Então, a redução inicial dessa fratura extraarticular, por ser uma redução fechada, necessita a correção do comprimento através do distrator ou uma tração manual. A rotação e o eixo será através dos joysticks que se colocam nesse fragmento para se posicionar e levar. A colocação do pino anterior também ajuda na correção do recurvato. O coxim sobre o joelho também ajuda bem. Após a redução final, deve-se controlar o eixo mecânico através dessa técnica do cabo do bisturi, com o fio do bisturi no centro da cabeça, ao centro do tornozelo, deverá passar no centro do joelho, que dessa maneira já restabelece o valgo normal do seu joelho. Nessa posição inicial, com a flexão, alivia-se a ação do gastrocnêmio. E aí você vai, com a fratura reduzida, utilizar um dispositivo de estabilidade angular para a fixação da fratura. Aqui, por ser uma fratura multifragmentar, não se utiliza razoavelmente a haste intermedular retrógrada. As placas bloqueadas, parafusos de fixação como DCS e a laminada podem ser utilizadas. Em todos esses, é bom notar que esse dispositivo deverá ficar paralelo à articulação para não ter desvio varo e valgo. Então, um exemplo de uma placa bloqueada, utilizando os parafusos de pequeno fragmento para alguns, e mostrando que a consolidação é bem rápida com essa estabilidade relativa na metáfise. As placas mais modernas permitem essa colocação em ângulo variável dos parafusos, o que ajuda a evitar a colisão com os parafusos que você já colocou de fixação do bloco articular. A passagem submuscular da placa, ela deve ser posicionada na diáfise para evitar o bandeiramento anterior ou posterior, então sempre passa-se um fio prendendo a placa, a partir daí vai ser colocados os parafusos obedecendo essas direções que são mostradas nessa figura. Então começa com o bloco articular, passa-se a placa, fixa alguns parafusos no bloco distal e no bloco proximal, até terminar com a sua montagem, normalmente utilizando placas longas. Em algumas situações, como essa aqui que nós mostramos de um paciente com osteoporose, às vezes o fragmento intermediário fica rodado e deve-se evitar que, mesmo com estabilidade relativa na metáfise, esses fragmentos ficam muito afastados um do outro, que retarda a consolidação. Então, nessa situação, a gente pode usar parafuso, esse aqui não é uma estabilidade absoluta, mas é um parafuso que aproxima esse fragmento e facilita a consolidação. Nos tempos antigos, quando não tinha placa bloqueada, a placa laminada foi utilizada. Nesse caso, eu operei em 93, há muito tempo. É uma fratura multifragmentar, com plano coronal também de fratura. Então, foi feito um bloco articular e deixou um espaço para passar a lâmina, e os parafusos foram, algum parafuso para posicionar o fragmento, para não deixar muito afastado, para evitar a não consolidação, mostrando um bom resultado final. Bem, no pós-operatório é recomendado o apoio, porque o dispositivo de fixação deve ser suficiente para permitir algum apoio tolerado ao paciente. A movimentação deve ser livre e deve-se conseguir, no mínimo, a extensão total e uma flexão até 90 graus. Durante esse arte de movimento, o restante o paciente recuperar
à medida que a fratura vai consolidando. Como complicação, nós temos retardo de consolidação da parte extra-articular como sendo uma das mais frequentes. E às vezes você fica em dúvida se está consolidando ou não, devido aos fragmentos que não são são muitos. Então, quando você quer operar, você faz uma tomografia que você vai ver que tem muito espaço vazio e você acaba decidindo pela cirurgia. Se você não quer operar esse paciente, não faça a tomo, porque você vai descobrir que vai ficar com medo de não operar. Então, esse é um exemplo de um paciente com trauma de alta energia, com fratura extra-articular e uma intra-articular cominutiva em todos os planos, coronal, sagital, axial. E esse paciente foi submetido à montagem do bloco articular com parafusos e, posteriormente, uma fixação com estabilidade relativa na fratura extra-articular. Que com 6 meses de evolução, aparentemente estava evoluindo com consolidação, apesar dessa falha, perda óssea lateral. Com 1 ano, isso já estava melhor, mas mostrava um plano de fratura não consolidada aqui nesse ponto. Talvez aqui nessa situação, se fizesse um augmentation medial e um enxerto, seria suficiente. Como essa placa já incomodava o paciente um pouco, porque ela faz atrito com o trato tibial, foi retirado todo esse bloco e feito um enxerto mais uma placa angulada nessa posição, com boa evolução em seguida. Como mensagem final, nós são 2 grupos de pacientes, o idoso com a baixa energia, com diminuição pela osteoporose, o jovem de alta energia, com diminuição pela energia do trauma. 2 componentes de fratura, um articular que necessita estabilidade absoluta, portanto com redução aberta, e a metástase diafisária, estabilidade relativa com redução fechada. No planejamento, o mais importante é definir sua via de acesso, que normalmente é a anterior, que é melhor para a fratura articular. E deve ter carga tolerada, como o paciente permitir. Muito obrigado, parabéns aos organizadores do Congresso, principalmente ao Tito e a toda a diretoria, em nome do William, pelo esse primeiro congresso difícil de ser feito, que foi todo online. Francisco, muito obrigado pela aula, mais uma vez, uma aula que mostra o caminho das pedras e torna mais fácil a vida da gente quando a gente vai abordar uma lesão, né, dessa gravidade, dessa complexidade. Como você mesmo falou, assim, às vezes, né, olhando muito o exame, a gente fica com medo e pensa 2 vezes antes de operar, mas ficou mais fácil tomar a decisão, né, do tratamento cirúrgico e saber direitinho como fazê-lo. Chegamos ao fim do congresso, um congresso diferente, um módulo excepcional. Acho que encerramos com chave de ouro. Vamos fazer agora um sorteio e partimos para as mensagens finais do Dr. William, do Dr. Geraldo e minha mesmo. Obrigado aos palestrantes.